Quando o sol se pôs atrás da cúpula da Basílica de São Pedro, naquela noite de 8 de maio de 2025, uma expectativa silenciosa pairava sobre a multidão reunida na Praça do Vaticano. Todos os olhares estavam voltados para a pequena chaminé da Capela Sistina. O mundo inteiro acompanhava em suspense. E então, sem qualquer anúncio, apenas fumaça, branca, subiu aos céus como um sinal claro. Os cardeais haviam escolhido. Um novo Papa estava entre nós. Pouco depois, os grandes sinos da Basílica começaram a tocar, espalhando seu som por Roma como uma revelação. E logo, um homem vestido de branco surgiu na sacada. De mãos firmes e olhar sereno, ele encarou a multidão. O nome anunciado pegou muita gente de surpresa. Robert Francis Provost, um americano, missionário estudioso, pouco conhecido do público, mas profundamente respeitado dentro da igreja. A partir daquele instante, ele passou a ser chamado de Leão XIV. Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, Robert Provost cresceu em uma cidade com uma forte presença católica, marcada por comunidades imigrantes e fé vibrante. Foi criado em um bairro operário por uma família devota, que lhe ensinou desde cedo os valores da fé, da disciplina e do serviço ao próximo. Ainda criança, sentia-se atraído pelo silêncio reverente da igreja, encantado pelo mistério e pela missão que ela transmitia. Sua vocação não veio como um relâmpago, mas como uma lenta e firme descoberta, construída ao longo de anos de estudo, oração e entrega interior. Ingressou na Ordem dos Agostinianos, abraçando uma vida comunitária e voltada ao ensino. Prosseguiu os estudos teológicos em Roma, mas foi no Peru, bem distante dos corredores acadêmicos e de sua terra natal, que sua identidade pastoral floresceu. Durante décadas, viveu entre os pobres e esquecidos, atuando como missionário em uma região onde a escassez econômica contrastava com a profunda sede espiritual. Nos povoados empoeirados do norte peruano, ele não apenas anunciava o evangelho, ele o encarnava, ensinava, cuidava, escutava, caminhava junto. Por falar fluentemente espanhol e ter uma grande sensibilidade cultural, conquistou a confiança de comunidades muitas vezes ignoradas pela estrutura formal da igreja. Com o tempo, Provost ascendeu discretamente na hierarquia eclesial. Sua reputação não vinha de cargos ou ambição, mas de sua integridade. Em 2014, foi nomeado bispo de uma diocese no norte do Peru. Tornou-se conhecido não por discursos grandiosos, mas por sua presença constante ao lado do povo. Visitava paróquias a pé, sentava-se com famílias enlutadas, defendia os marginalizados. Sua liderança era feita de humildade, mas também de coragem. Ele não hesitava diante do que era necessário enfrentar. Mesmo diante dos cargos mais altos, ele nunca se rendeu à vaidade ou ao jogo político. Sempre preferiu a honestidade corajosa ao silêncio conveniente. Em 2023, o Papa Francisco reconheceu sua capacidade de liderança, aliada a um raro equilíbrio teológico, e o chamou de volta a Roma para assumir uma das posições mais influentes do Vaticano, prefeito do dicastério para os bispos. Na prática, ele passou a ser o responsável por escolher os bispos ao redor do mundo, uma função poderosa, mas que ele exerceu com sobriedade e critério. Seu olhar se voltava a pastores próximos do povo, com raízes espirituais firmes e fidelidade doutrinária. Não procurava líderes com perfil político, mas servidores com alma. Mesmo ocupando um cargo tão alto, Provost manteve-se longe dos holofotes. Dificilmente concedia entrevistas e raramente era destaque na imprensa. Sua força vinha do silêncio, da oração constante e do discernimento sereno, virtudes que se tornaram ainda mais visíveis quando a igreja entrou em luto após a morte de Francisco. No início do conclave, seu nome mal era citado nos noticiários, mas dentro da Capela Sistina, onde o futuro da igreja é moldado pela oração e pelo silêncio, seu nome começou a surgir com clareza crescente. Para muitos cardeais, Provost representava uma continuidade sem rigidez, alguém capaz de honrar o legado reformista de Francisco, mas também de trazer de volta à igreja uma profundidade espiritual e uma clareza moral há muito desejadas. Seu passaporte americano pouco importava. O que contava era sua vivência longe dos centros de poder, em lugares onde a fé é desafiada pela pobreza, pela injustiça e pelo desespero,
não pelo debate, mas pela dor da realidade. Quando ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, houve um silêncio de reverência. O nome escolhido ecoou como uma ponte entre séculos. Leão XIV. Não foi um gesto aleatório. O último papa a adotar esse nome, Leão XIII, havia sido um reformador de mente brilhante, defensor dos trabalhadores, ponte entre tradição e modernidade, voz que clamava por renovação intelectual dentro da Igreja. Ao escolher o mesmo nome, Provost deixava claro seu desejo de seguir esse caminho: fidelidade aos princípios, abertura ao diálogo e um profundo cuidado pastoral por cada alma confiada à Igreja. Desde suas primeiras palavras, ficou evidente que aquele pontificado não seria moldado por espetáculos, mas por essência. Ele não começou com discursos eloquentes ou promessas marcantes. Pediu orações, inclinou-se, e naquele instante, a multidão não viu um governante, viu um pastor. Um homem que havia dedicado a vida inteira ao serviço, agora assumia a missão mais elevada de todas. O mundo prestou atenção, não apenas por ele ser o primeiro papa americano da história, mas pelo que ele simbolizava: o retorno de uma autoridade silenciosa, de uma sabedoria pastoral verdadeira e de um profundo senso de missão. Para muitos católicos, especialmente em regiões onde a fé cresce em meio a grandes dificuldades, sua eleição não foi apenas histórica, foi providencial. Um Papa das Américas que conhecia a dor das periferias, que compreendia o valor de escutar e a força silenciosa da santidade. E mesmo com tantas manchetes e recordes, Leão XIV se manteve com os pés firmes no chão. Ele falou do papado não como um trono, mas como uma cruz, não como poder, mas como responsabilidade. Sua visão para essa igreja brota das Escrituras, forjada no fogo da vida missionária e lapidada por anos de discernimento no coração do Vaticano. O caminho à frente não será simples, mas para muitos, a igreja encontrou um líder que caminhará com fidelidade, passo a passo, com oração, paciência e firmeza. Os primeiros dias de um novo papado sempre carregam um peso simbólico. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra ganha significado diante da história e das expectativas. Mas Leão XIV não teve pressa em marcar sua era com proclamações. Preferiu começar com a mesma simplicidade que sempre o guiou. Nos bastidores dos corredores de mármore do Palácio Apostólico, um homem simples desembrulhava poucos pertences. Um breviário já gasto pelo tempo, um terço que já havia passado milhares de vezes por suas mãos e uma pequena coleção de cartas escritas à mão, vindas de seus dias no Peru. Mensagens de paroquianos, crianças de escolas, líderes leigos. Lembranças vivas da igreja que o moldou, longe do brilho de Roma. Aquele que um dia percorreu as estradas de terra de Chiclio, agora caminhava pelos salões polidos do Vaticano, mas seus passos não mudaram. Seu coração seguia inclinado à oração. E foi assim que escolheu permanecer, não nos luxuosos aposentos papais, mas na Casa Santa Marta, onde sempre viveu como cardeal. Ali, antes mesmo do amanhecer, ele continuava sua rotina silenciosa, não para redigir discursos ou tratar de assuntos diplomáticos, mas para se recolher sozinho diante de Deus, numa pequena capela onde a luz de velas tremeluzia e o silêncio reinava. Ali, ajoelhado em silêncio, ele não era uma figura pública ou um líder mundial. Era apenas um filho da igreja, entregando ao Senhor a cruz que agora carregava nos ombros. Aqueles que cruzaram seu caminho nesses primeiros dias testemunharam algo que não se media por palavras ou gestos grandiosos, mas pela presença. Havia nele uma calma que impunha respeito. Sua voz era baixa, mas cada frase carregava um peso que fazia todos pararem para ouvir. O olhar, ainda que cansado, mantinha-se atento e cheio de escuta. Nas reuniões com autoridades do Vaticano, ele pouco falava, preferia ouvir. E quando perguntava, não eram questões óbvias. Queria saber sobre pessoas, sobre dioceses esquecidas, sobre seminários em regiões devastadas por guerras. Queria entender como a igreja podia permanecer próxima dos feridos, dos pobres, dos invisíveis. Uma de suas primeiras audiências privadas não foi com presidentes ou líderes globais, mas com um grupo de peregrinos com deficiência, vindos da América Latina. Quando entrou na sala, não se dirigiu ao púlpito. Aproximou-se de um menino em uma cadeira de rodas, ajoelhou-se ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e sorriu. Não houve flashes, nenhum comunicado oficial,
Mas quem estava ali entendeu. Naquele gesto simples, tudo estava dito. Logo, vieram as comparações. Muitos analistas e fiéis ao redor do mundo começaram a observar as diferenças entre Leão XIV e seu antecessor. Enquanto o Papa Francisco encantava com espontaneidade pastoral, Leão trazia uma presença mais contemplativa. Suas palavras eram escolhidas com cuidado, às vezes até com poesia, mas sempre enraizadas nas Escrituras. Ele não buscava impressionar com novidades, mas tocar com profundidade. Sua firmeza estava no conteúdo, não no estilo. A escolha de sua primeira mensagem pública definiu o tom do seu papado. Em vez de falar de política, economia ou reformas, ele se concentrou no evangelho do dia, a passagem dos discípulos a caminho de Emaús. 2 homens caminhando entristecidos, sem saber o que fazer, até que um estranho se aproxima e, ao partir o pão e explicar as Escrituras, transforma seus corações. Para Leão, aquilo não era apenas uma história bíblica, era um retrato da igreja atual. Ferida, dividida, confusa, caminhando sem rumo certo, mas com fé de que, mesmo na escuridão, o ressuscitado caminha ao nosso lado. Em meio aos escândalos, à confusão e ao cansaço que pareciam pesar sobre a igreja, ele não apresentou fórmulas prontas nem discursos inflamados. Em vez disso, apontou para um caminho antigo e sempre novo: voltar a caminhar com Cristo, redescobrir a beleza das Escrituras, partir o pão juntos, deixar que o fogo da fé se reacenda, não pela força, mas pelo encontro. Essa mensagem encontrou eco nos corações. Em diferentes cantos do mundo, bispos e fiéis ouviram em suas palavras um apelo sincero: voltar ao essencial, à oração, à palavra, aos sacramentos, ao silêncio e ao serviço, não como ideias nostálgicas, mas como realidades vivas. Por trás dessa clareza espiritual, havia também um homem profundamente consciente dos desafios do nosso tempo. Leão XIV não era estranho à complexidade. Durante os anos em que liderou o dicastério para os bispos, viu de perto como a polarização dentro e fora da igreja ameaçava transformar a teologia em ideologia e o discipulado em disputa. Trabalhou com discrição para escolher líderes capazes de superar divisões, pessoas com coragem para construir pontes sem abrir mão da verdade. E agora, como Papa, trazia consigo essa mesma visão. Nunca fingiu que a unidade seria fácil, mas acreditava que ela era possível, se buscada com fidelidade. Ele mesmo dizia que a igreja não foi feita para ser uma fortaleza, nem um campo de batalha, mas um lar, um lugar de conversão, coragem e comunhão. Foi esse equilíbrio que, para muitos, tornou sua liderança tão marcante. Ele não ignorava os perigos que cercavam a fé, o secularismo crescente, os abusos, os escândalos, as confusões doutrinárias, mas também não se deixava tomar pelo desânimo. Acreditava no poder transformador da graça e estava convicto de que a renovação que tanto se espera não virá por disputas de poder, mas por santidade. Nas primeiras semanas após sua eleição, ele começou a se reunir com teólogos, missionários e líderes leigos de regiões muitas vezes esquecidas nas decisões da igreja. Do Congo ao Camboja, de paróquias remotas do Alasca, a campos de refugiados na Síria, ele queria ouvir os que viviam nos limites. Para ele, esses encontros não eram gestos simbólicos, mas fundamentais, porque, segundo repetia desde os tempos de missão no Peru, a periferia da igreja é o coração de Cristo. Essa escuta atenta alcançava também os mais jovens. Em um encontro reservado com um grupo de católicos da juventude, ele não perguntou sobre redes sociais ou estatísticas de frequência às missas. Olhou nos olhos deles e questionou com ternura: onde você se sente visto? Onde você se sente perdido? E como podemos caminhar juntos? A pergunta pegou todos de surpresa, mas ecoou profundamente dentro deles, porque ali não falava apenas o Papa, mas alguém verdadeiramente disposto a caminhar lado a lado. Mesmo depois que o encontro terminou, aquelas palavras ficaram gravadas nos corações de quem as ouviu. Nos meses seguintes, Leão XIV começaria a traçar com mais clareza os rumos do seu pontificado, mas os primeiros dias, marcados pelo silêncio, pela escuta e por uma profunda serenidade, já diziam mais do que qualquer documento oficial. Eles revelavam o coração de um homem que acreditava que a força da igreja não está em levantar a voz, mas em ser fiel.
E enquanto o alvoroço do conclave se dissipava e as câmeras buscavam novas manchetes, algo mais discreto, porém duradouro, começava a acontecer. Ainda nos primeiros passos como bispo de Roma, ele se preparava para sua primeira grande mensagem pública ao mundo. Não seria em um estádio lotado, nem em uma ocasião solene transmitida globalmente. Esse momento chegaria durante o Regina Caeli, a tradicional oração e reflexão dominical feita da janela do Palácio Apostólico, voltada à multidão na Praça de São Pedro. Naquele domingo, havia uma tensão suave no ar. Era a primeira vez que ele aparecia ali desde que fora eleito, e todos, católicos, céticos e jornalistas, aguardavam com expectativa. O que aquele novo Papa diria? Falaria sobre a posição política da Igreja? Mencionaria conflitos sociais ou crises mundiais? Mas quando Leão XIV surgiu, não houve espetáculo, nem grandes gestos. Apenas o evangelho do dia, uma breve reflexão e o ritmo tranquilo da oração. Sua voz era baixa, mas firme, e ele meditava sobre as palavras ditas por Cristo após a ressurreição. A paz esteja convosco. Para ele, essas palavras não eram apenas uma saudação, mas um chamado. Explicou que a verdadeira paz não se fabrica com decretos, não se impõe com leis, nem se compra com conforto. A paz nasce da reconciliação, da humildade e da misericórdia oferecida, mesmo quando não merecida. Se a Igreja não é um lugar de paz, dizia ele, então ainda não é a Igreja do Cristo ressuscitado. Em poucos minutos, sem mencionar nenhuma polêmica, sem citar um único acontecimento político, ele tocou a essência do que realmente importa. E naquele breve instante, diante de uma multidão em silêncio, o mundo começou a perceber que algo novo e ao mesmo tempo profundamente antigo estava sendo plantado ali. Ele havia entregado à Igreja um verdadeiro reinício espiritual. Não convocava os fiéis a se afastarem do mundo, mas a voltarem a ele com uma nova postura, não como defensores de ideologias, mas como testemunhas da misericórdia, não como juízes, mas como curadores de feridas. Esse tom passou a marcar seu pontificado desde os primeiros momentos. Ele não enxergava a Igreja como uma instituição em crise, mas como uma família ferida, que precisava de tempo, verdade e amor para ser restaurada. Sabia que o caminho da cura exigiria bispos que soubessem escutar, paróquias que acolhessem com o coração aberto e lares onde o perdão voltasse a florescer. Aquela primeira fala pública não foi uma lista de ordens, mas um convite. E como tantos convites que surgem nas páginas do Evangelho, ele veio em silêncio, quase sussurrado, mas carregava consigo o peso inteiro do céu. Nos dias seguintes, as palavras do novo Papa começaram a se espalhar por dioceses, comunidades religiosas e até regiões onde o catolicismo parecia enfraquecido. Um bispo no sudeste da Ásia descreveu a mensagem como um espelho diante da consciência. Um missionário em Angola viu nela um chamado para recomeçar. Até veículos de imprensa, geralmente atentos ao que é polêmico, se impressionaram, não pelo que ele disse, mas pelo que ele escolheu não dizer. Num tempo em que se recompensa quem provoca, sua sobriedade foi por si só um ato revolucionário. Mas isso não significava que ele fugia das verdades difíceis. Em uma reunião reservada com membros da Cúria Romana logo após seu primeiro pronunciamento, Leão XIV falou com uma franqueza rara. Lembrou que servir na Igreja não é um privilégio, mas uma responsabilidade. Disse que os títulos pouco significam diante de Deus, que a credibilidade não se constrói com estratégias, mas com santidade pessoal e transparência institucional. Quem estava presente não descreveu a reunião como dura, mas como despertadora. Ele não falava para envergonhar, e sim para acordar. Esse padrão se repetia em cada discurso, em cada encontro. Evitava os extremos. Não se inclinava nem à esquerda nem à direita. Olhava para o alto. Suas palavras lembravam os escritos dos primeiros padres da Igreja. Firmes, claras, mas nunca duras. Citava com frequência Santo Agostinho, lembrando que a verdade é como um leão. Não precisa ser defendida, apenas libertada. Ela se defenderá sozinha. Mas também trazia à memória os santos mais recentes, como Madre Teresa e João Paulo II, costurando uma tradição que se mostrava ao mesmo tempo enraizada e atual. Sua decisão de realizar a primeira viagem apostólica, não a um país de maioria católica ou a um palco de visibilidade internacional,
mas a um centro de refugiados nos arredores de Roma, surpreendeu muitos. Esperavam uma volta ao mundo, um gesto simbólico de poder, mas ele escolheu começar pelos esquecidos. Visitou um centro simples, mantido por uma pequena comunidade, e ali, mais uma vez, sua presença dizia tudo, com silêncio, com escuta, com compaixão. Ele chegou sem alarde, sem comitiva diplomática, sem coletiva de imprensa. Apenas apareceu discretamente em um centro simples administrado por freiras e leigos que cuidavam de famílias deslocadas do norte da África e do Oriente Médio. Sentou-se com mães que embalavam seus bebês, ouviu adolescentes que haviam perdido os pais no mar e se ajoelhou em silêncio ao lado de homens que já não tinham onde morar. Quando lhe perguntaram por que escolheu aquele lugar, respondeu com simplicidade: porque é aqui que Cristo vive. Para ele, as periferias não eram desvios da missão papal, eram o próprio caminho. Ele enxergava cada ser humano não como um número ou uma categoria, mas como um reflexo de Deus. Essa convicção começou a transformar a forma como o mundo o via. Ele não era apenas o chefe de uma igreja global. Era um homem que testemunhava algo mais profundo. Logo, a imprensa católica começou a chamar seu pontificado de uma revolução silenciosa, um retorno sereno à santidade, à clareza, à profundidade. Não desconstruía a tradição, mas também não a agarrava com medo. Simplesmente a vivia, com os pés no chão e a alma entregue. Um teólogo, ao ser entrevistado, resumiu bem: Leão XIV não grita, ele ecoa. Com o tempo, começou a formar um grupo de conselheiros espirituais. Nada de figuras famosas ou estrategistas políticos. Eram homens e mulheres com décadas de vida monástica, serviço missionário e oração contemplativa. Convidava-os para refeições simples e ali, entre conversas despretensiosas, perguntava como a igreja poderia se tornar mais eucarística. Não apenas na liturgia, mas no modo de viver. E se, dizia ele, cada gesto do nosso dia refletisse a humildade de quem serve. Esse tipo de pensamento foi aos poucos moldando uma nova atmosfera dentro do Vaticano. Menos espetáculo, mais silêncio. Menos barulho, mais escuta. Enquanto o mundo seguia com suas tensões e crises, algo mais estável começava a crescer no coração de Roma. Uma liderança que não se alimentava de manchetes, mas de esperança. E então, nos corações de muitos, uma pergunta surgiu em silêncio. Será que Leão XIV não era um papa de época, mas de essência? Não alguém que marcaria seu tempo por aquilo que combateu, mas por aquilo que revelou? Uma igreja que deixava de reagir ao caos para reencontrar o seu centro. Essa jornada estava só começando, e talvez o mundo ainda nem tivesse percebido o que estava nascendo ali. Sem perceber, o mundo já começava a segui-lo. Nos primeiros 100 dias de seu pontificado, Leão XIV não impôs reformas grandiosas, mas iniciou uma transformação silenciosa no coração da liderança da igreja. Em vez de chamar por revoluções estruturais, ele convocou a um retorno espiritual, não começando pelos fiéis nos bancos das igrejas, mas pelos próprios pastores. Em encontros reservados com bispos e cardeais, deixou algo claro como nunca: a santidade precisava voltar ao centro da autoridade. A igreja, dizia ele, não precisava de mais gestores, mas de pais espirituais, homens de silêncio, de integridade, de sacrifício, homens que carregassem o cheiro do rebanho e não o perfume da ambição. Não eram palavras duras, mas eram inabaláveis. Ele as dizia com a autoridade de quem conhecia a pobreza de perto, de quem já lavou os pés de presos e partilhou o pão em capelas simples com telhados que pingavam. Para iniciar essa renovação, Leão XIV lançou algo que chamou de auditorias espirituais, não para avaliar finanças ou projetos de construção, mas as casas de formação e os seminários. Convidou diretores espirituais confiáveis, monges e missionários experientes a visitarem essas instituições no mundo todo. A missão deles não era fiscalizar, mas observar. Que tipo de homens estavam sendo formados? Eles estavam aprendendo a orar ou apenas a discursar? Estavam sendo ensinados a servir ou a controlar? Saíam dali com o coração inflamado ou apenas com a mente afiada? O que essas visitas revelaram não foi uma crise doutrinária, mas de profundidade. Muitos futuros sacerdotes estavam sendo moldados por critérios de eficiência, desempenho e sucesso externo, enquanto a vida interior deles
permanecia esquecida. Diante disso, Leão XIV surpreendeu muitos com uma decisão inesperada: o silêncio. Pediu que todos os bispos de qualquer país ou posição participassem pessoalmente de um retiro espiritual de no mínimo 5 dias, não conduzido por administradores ou teólogos, mas por contemplativos. O foco do retiro não seria governança eclesiástica, oratória ou direito canônico. Seria o evangelho, a oração, o coração de um homem que precisa se tornar pastor, não de estruturas, mas de almas. As reações foram diversas. Alguns acolheram com gratidão, outros acharam a proposta incômoda, mas ninguém pôde ignorá-la. Leão XIV não buscava aplausos, ele buscava purificação. Em um desses retiros, realizado em um mosteiro beneditino isolado na Áustria, um grupo de bispos foi guiado por meditações sobre as feridas de Cristo. Durante as refeições, ninguém falava. Os celulares ficaram para trás. Não havia acesso a notícias, nem e-mails. Apenas as escrituras, o silêncio e o canto gregoriano, que flutuava pelos corredores de pedra, como um sopro de eternidade num mundo sedento de sentido. Pelos corredores antigos de pedra, o silêncio era profundo, quase sagrado. Um arcebispo que participou de um desses retiros descreveu depois a experiência como a mais dolorosa e necessária desconstrução interior que já viveu. Ele confessou que havia se esquecido de como simplesmente estar com Cristo sem precisar apresentar resultados. E era exatamente isso que Leão XIV esperava provocar. Não culpa, mas clareza. Não vergonha institucional, mas um despertar espiritual. Ele compreendia que a verdadeira renovação da Igreja jamais viria por decretos ou planos estratégicos. Ela teria que nascer de corações que se reconectassem à Eucaristia, à cruz e ao amor de Cristo, um amor que não busca aplauso, apenas deseja amar de volta. Essa abordagem não se limitava ao clero. Leão XIV também incentivava, com discrição e carinho, que as comunidades religiosas revisitassem seus carismas, não com desconfiança, mas com honestidade. Ainda estavam dando frutos? A visão de seus fundadores ainda respirava ou só existia em arquivos? A um grupo de religiosas no norte da Espanha, ele escreveu uma carta à mão, agradecendo pela fidelidade delas ao silêncio e à oração. Num mundo obcecado por visibilidade, ele escreveu: "É o escondido de vocês que grita mais alto. Não se deixem seduzir pela vontade de aparecer. Sejam ainda mais fiéis." Gestos assim, simples, sinceros e cheios de sentido teológico, se tornaram a marca do seu estilo de liderança. Ele não buscava centralizar o poder, queria espalhar a santidade. Para ele, o centro da Igreja não era o Vaticano, mas o sacrário. Onde Cristo está presente, adorado e seguido, ali é o centro. Para apoiar essa visão, Leão lançou discretamente o que alguns chamavam, em tom quase reverente, de Projeto Mouse. Não houve anúncio oficial, nenhuma campanha nas redes sociais. Começou com cartas escritas à mão, enviadas a líderes espirituais de vários continentes, homens e mulheres que não eram conhecidos por sua fama, mas por sua fidelidade. Cada carta trazia uma única pergunta: como a Igreja pode caminhar hoje ao lado dos desanimados? As respostas que retornaram formaram um verdadeiro mosaico de testemunhos. De um eremita nas terras altas da Escócia a uma catequista nas selvas de Papua Nova Guiné, todos falavam de algo que não se aprende em manuais. Falavam da presença, do consolo, da escuta, da esperança silenciosa que se renova mesmo onde tudo parece perdido. Era essa a Igreja que Leão sonhava, uma comunidade que não responde ao mundo com medo ou espetáculo, mas com a luz mansa e firme de quem se lembra, todos os dias, de onde vem, para quem vive e para onde está indo. O que aquelas respostas mostravam não era uma necessidade de novas estratégias, mas de verdadeira companhia. Falavam sobre pais e mães espirituais, sobre filas de confissão que voltaram a crescer quando os corações foram realmente ouvidos, sobre comunidades que renasceram não por investimentos, mas pela intercessão. Leão reuniu esses testemunhos num documento diferente de qualquer outra publicação recente da Igreja. Não era uma tese teológica, nem uma declaração doutrinária. Era como um mapa espiritual, um conjunto de orações, relatos e orientações para um mundo cansado de ruídos. Deu a esse documento o nome de Caminho com Cristo.
Em vez de distribuí-lo por meio de conferências episcopais, pediu que ele fosse lido em voz alta nas paróquias, em pequenos grupos, até mesmo em presídios, não para ser estudado de forma acadêmica, mas partilhado em oração. Um trecho, lido em dezenas de línguas ao redor do mundo, parecia resumir toda a sua visão em uma só frase: a Igreja voltará a brilhar, não quando gritar mais alto para se defender, mas quando se ajoelhar mais profundamente. Essa postura começou a mudar de forma silenciosa. A maneira como os católicos, de dentro e de fora da instituição, enxergavam o papado. Leão XIV não tentava trazer de volta a cristandade triunfante, nem reavivar uma era dourada. Ele caminhava no presente, com as mãos abertas, a cabeça inclinada e os olhos fixos no crucificado. E para muitos, era exatamente essa a liderança que o mundo precisava. Em dioceses que iam de Manila a Madrid, bispos começaram a organizar versões locais dos retiros propostos pelo Papa. Seminaristas passaram a ter acesso não só a aulas, mas a mentores espirituais. As vocações deixaram de ser medidas apenas por números de matrícula e passaram a ser avaliadas pela profundidade do caráter. Alguns temeram que esse ritmo mais lento custasse impulso à Igreja. Mas Leão lembrava que Cristo não construiu a Igreja sobre a eficiência de Pedro, e sim sobre sua fé. O mundo que Leão XIV herdou já não é moldado apenas por livros, púlpitos ou praças. Ele é formado por algoritmos, por tendências digitais, por telas que nunca dormem. De Roma ao Rio, de Manila a Montreal, a nova moeda é a atenção humana. E nesse cenário, a voz da Igreja corre o risco de não ser sufocada por perseguições, mas por distrações. Mesmo assim, Leão XIV não reagiu com medo nem com fuga. Preferiu ouvir e aprender. Um dos primeiros sinais dessa atitude apareceu de forma discreta, por uma decisão simples. Ele orientou o setor de comunicação do Vaticano a não criar uma marca para seu pontificado. Nada de slogans de impacto, logotipos modernos ou campanhas chamativas. Sua explicação era direta. O Evangelho não precisa de embalagem, precisa de presença, mas ele também sabia que essa presença precisava encontrar um jeito de existir nos ritmos digitais da vida real. Em vez de reunir consultores e especialistas em marketing, ele buscou missionários, pessoas que conheciam bem o mundo das telas, mas que também sabiam viver no silêncio e na oração. Não eram influenciadores, eram servidores. Alguns mantinham pequenos canais católicos no YouTube. Outros produziam curtas sobre a vida dos santos. Havia até uma freira de clausura que escrevia reflexões no Instagram, diretamente de dentro dos muros do convento. A todos, Leão XIV fez a mesma pergunta: como falar a corações que já não conhecem o silêncio? O que nasceu disso não foi uma campanha, mas uma filosofia. A Igreja, dizia ele, não deve entrar no mundo digital como consumidora de tendências, mas como testemunha da verdade. Não está ali para viralizar, mas para aprofundar. O Papa sabia que os algoritmos recompensam urgência e emoção, mas também sabia que as almas não se transformam com barulho, e sim com graça. Começou então a incentivar os bispos a apoiarem jovens criadores católicos, não para entreter, mas para evangelizar, não para performar, mas para semear. Um bispo em Gana usou esse conselho para criar um pequeno estúdio, onde seminaristas gravavam vídeos de oração em suas línguas nativas. Na Polônia, uma diocese lançou um projeto em que adolescentes gravavam podcasts sobre os evangelhos dentro da biblioteca escolar, com microfones emprestados. Nada disso era glamuroso, mas Leão XIV acreditava que sementes de mostarda plantadas assim, discretamente, um dia floresceriam. Sua visão não parava na produção de conteúdo. Ele pedia que cada paróquia enxergasse sua porta digital como um espaço sagrado. Se a primeira experiência de alguém com a Igreja for uma transmissão ao vivo ou a página inicial de um site, dizia ele, que essa experiência pareça um convite ao sagrado e não apenas um mural de recados. Insistia que os sites deveriam ser simples, belos e voltados para o encontro, não sobrecarregados de informações, mas centrados no essencial: horários de missa, confissão, acolhimento pastoral. Num mundo que vive de atualizações instantâneas, ele desafiava os meios de comunicação católicos a desacelerar. Não sejam os primeiros a falar, dizia ele,
Sejam os primeiros a rezar. Encorajava jornalistas que cobriam assuntos da igreja a cultivarem uma vida interior, a se sentarem diante do sacrário antes de se sentarem diante da redação, porque, para Leão XIV, antes de comunicar qualquer coisa ao mundo, é preciso primeiro ouvir o coração de Deus. Certa vez ele disse a um jovem repórter argentino: se queremos falar a verdade em meio à tempestade, primeiro precisamos nos tornar silêncio. Essa frase parecia resumir tudo o que Leão XIV acreditava sobre comunicação. E não era só discurso. Ele escreveu pessoalmente uma carta dedicada aos chamados missionários digitais, leigos comuns que, com simplicidade, criavam blogs, reels e publicações católicas por todo o mundo. Nela, ele escreveu: vocês estão na linha de frente do novo Areópago. Não tenham medo do alcance pequeno. Uma alma tocada pela beleza e pela verdade é uma vitória para o céu. Essa atenção pastoral se estendia também à forma como ele mesmo usava a tecnologia. Embora fizesse uso moderado das redes sociais, cada palavra publicada em seu nome era tratada com o mesmo cuidado de uma carta escrita à mão. Nenhum post era aprovado sem oração. Nenhum vídeo era lançado sem propósito. Costumava citar São Paulo: fiz-me tudo para todos, para salvar alguns. Mas acrescentava: jamais podemos perder quem somos na tentativa de alcançar onde os outros estão. Um de seus gestos digitais mais impactantes aconteceu de forma inesperada. Um vídeo simples foi divulgado. O Papa, ajoelhado em silêncio diante da Eucaristia, na capela da Domus Sanctae Marthae. Nenhuma palavra, nenhum movimento, nenhuma trilha sonora. Apenas 5 minutos de silêncio absoluto. Milhões assistiram, e muitos disseram que aquele vídeo dizia mais que 1000 sermões. Foi um lembrete poderoso. O silêncio não é vazio, e mesmo no espaço digital, Cristo fala mais claramente por meio da presença serena. Mas Leão XIV não parava nas telas. Ele também incentivava uma reflexão mais profunda sobre a ética da tecnologia. Em um discurso global transmitido ao vivo, convidou desenvolvedores, engenheiros e líderes da tecnologia a refletirem sobre a responsabilidade moral da inovação. As ferramentas que vocês criam nos tornam mais humanos ou menos? Elas curam ou esvaziam? Perguntava. Não condenava a tecnologia, mas implorava por consciência. Mais tarde, propôs algo simples e simbólico: um dia de sábado digital anual. Um tempo em que os católicos do mundo todo seriam convidados a se afastar das telas por um único dia e, em vez disso, passarem esse tempo com a família, os pobres, os idosos ou os solitários. Não era uma regra, mas um ritmo, um gesto espiritual de resistência contra uma cultura que nunca para de fazer barulho. Em sua encíclica sobre evangelização no mundo moderno, intitulada Lux Silenti, A Luz do Silêncio, escreveu: o mundo está cheio de vozes, mas carente de visão. A igreja precisa reaprender a falar não apenas com a boca, mas com a vida. Essa mensagem ecoou forte entre os jovens católicos. Muitos já estavam cansados da polarização, dos espetáculos, até mesmo dentro da própria igreja. O que eles ansiavam era por autenticidade. E em Leão XIV encontraram exatamente isso. Um pastor que preferia ajoelhar-se a se exibir e que acreditava que o verdadeiro impacto não se mede por cliques, mas por conversões silenciosas do coração. O que tantos jovens católicos desejavam não era espetáculo, nem performance. Era a presença verdadeira, era a autenticidade. A visão digital de Leão XIV oferecia exatamente isso, um caminho diferente. Não prometia cliques, convidava à conversão. Seu cuidado com os meios de comunicação inspirou uma nova leva de iniciativas ao redor do mundo. Retiros silenciosos voltados a influenciadores, formação monástica aplicada à produção de filmes, aplicativos que não medem hábitos, mas orientam os fiéis na oração do exame de consciência e na meditação diária das Escrituras. Sob sua liderança, a era digital não era vista como uma ameaça, mas como uma vinha ainda não explorada, um campo onde sementes de santidade poderiam ser lançadas, desde que com discernimento, porque no fim, ele acreditava que até mesmo através de uma tela, Cristo continua caminhando ao nosso lado, à espera de ser reconhecido, com o coração em chamas na partilha da palavra e no silêncio que vem depois. Com o passar dos meses,
E à medida que o impacto inicial de seu pontificado se assentava, uma pergunta mais profunda começou a ganhar espaço. Qual seria o futuro que Leão XIV imaginava para a Igreja Católica? Ele nunca respondeu com grandes declarações de visão, nem com planos estratégicos de 5 anos. Respondeu da mesma forma com que vivia, com paciência, oração e cada palavra pensada com propósito. E o que começou a emergir de suas homilias, cartas e gestos discretos não era um mapa de reformas, mas algo mais precioso, uma imaginação profética. Leão XIV não falava em reconstruir o poder da Igreja, falava em recuperar sua alma. Para ele, a Igreja do futuro não precisava ser a maior, nem a mais barulhenta, precisava ser a mais fiel. Não fomos chamados para sermos admirados, disse ele uma vez, mas para sermos convertidos, sempre de novo. Na sua visão, a missão da Igreja não era acompanhar o ritmo do mundo, mas permanecer ancorada em Cristo, e assim tornar-se farol para um mundo à deriva. Uma de suas convicções mais profundas era que a Igreja do futuro teria que ser menor em tamanho, mas maior em profundidade. Ele não lamentava a queda no número de fiéis no Ocidente. Via nisso uma chance de purificar o que restava. Uma árvore podada dá mais fruto, dizia ele. Não tenhamos medo da poda. Acreditava que a Igreja precisava abrir mão da tentação de ser aceita a qualquer custo. Em vez disso, deveria voltar a ser sinal de contradição, como o próprio Cristo, não para se opor ao mundo por rebeldia, mas para lembrar com doçura e firmeza que existe um caminho mais alto, uma verdade mais profunda e um amor que não busca aprovação, apenas redenção. Num mundo em que tudo parece planejado, editado e filtrado, a sinceridade de Leão XIV começou a ecoar justamente onde a Igreja já havia sido esquecida ou ignorada. Suas palavras não buscavam aplausos, elas faziam perguntas. Sua presença não exigia atenção, ela convidava à reflexão. E os jovens, muitas vezes vistos como distraídos ou indiferentes, começaram a responder. Foi algo discreto no início. Um pequeno grupo de universitários em Lisboa passou a se reunir toda semana para rezar o terço, não por obrigação, mas porque se sentiam atraídos pelo silêncio que o Papa tanto valorizava. Nas Filipinas, um seminarista começou a escrever cartas para seus colegas, partilhando as reflexões que fazia a partir das homilias de Leão. Em Montreal, artistas católicos passaram a pintar ícones inspirados no chamado do Papa para restaurar a beleza nos espaços sagrados. Não era um programa que os unia, era uma pessoa. Leão XIV havia se tornado uma espécie de pai silencioso para uma geração inteira que buscava algo que não podia ser baixado ou comprado, uma verdade que custava algo. Em um encontro fechado com jovens líderes de diferentes continentes, sem anotações, ele disse com firmeza: "Vocês não são o futuro da Igreja. Vocês são o coração dela agora. Se o fogo não arder em vocês, não haverá amanhã." Ele não escondia os desafios. Reconhecia as feridas que muitos jovens carregavam: escândalos, hipocrisia, uma cultura que oferece tudo, mas não satisfaz nada. E mesmo assim, não os distraiu com o entretenimento. Ofereceu propósito. "Vocês não nasceram para flutuar sem rumo", disse. "Vocês nasceram para incendiar." E foi esse fogo que reacendeu o desejo pela vocação, não só ao sacerdócio ou à vida religiosa, mas à santidade em todas as formas. De repente, seminários que há muito viam o número de candidatos diminuir começaram a receber novas cartas, não em massa, mas com profundidade. Não perguntavam como subir na hierarquia, mas como rezar, como viver escondido, como amar a Cristo mais do que ao sucesso. Em conventos pela Itália e pela França, novas postulantes apareciam, jovens discretas que, muitas vezes, não haviam se convertido por catecismos, mas por verem o Papa ajoelhado diante do Santíssimo com uma reverência que nenhum documento conseguiria explicar. Uma noviça escreveu: "Vi nele o homem com quem eu gostaria de me casar, mas ele já entregou o coração a Cristo. Então, eu farei o mesmo." Leão XIV não havia feito campanha por vocações, ele apenas viveu a sua, e isso foi contagiante. Para apoiar esse despertar, ele resgatou a tradição antiga da mentoria espiritual. Pediu aos bispos que identificassem não os mais eloquentes,
mas os mais santos sacerdotes e religiosas de suas dioceses e que os tornassem mentores dos jovens. Não se ensina a oração, dizia. Se mostra. Também trouxe de volta a Lectio Divina, a leitura lenta e orante das Escrituras, como prática fundamental para quem busca discernir o próprio caminho. Pediu que as paróquias criassem espaços silenciosos, com velas acesas e corações abertos, onde os jovens pudessem simplesmente se reunir para ler a palavra juntos, sem debates ou distrações. Em uma diocese de Uganda, os jovens começaram a passar noites inteiras em adoração, se revezando durante as horas. Nada foi postado, nada foi transmitido ao vivo. Eles apenas vinham e se ajoelhavam. Um sacerdote que quase havia abandonado o ministério confidenciou: vi aqueles jovens ajoelhados por mais tempo do que eu jamais havia ficado, e pensei, que desculpa me resta. Leão também incentivou as comunidades a voltarem a contar histórias, não como forma de entretenimento, mas como testemunho. Começou a recolher cartas escritas à mão por jovens que haviam descoberto sua vocação de formas inesperadas e passou a publicá-las anonimamente em um boletim chamado Vocare. Em cada carta, um caminho diferente surgia, alguns para o sacerdócio, outros para o matrimônio, alguns para a virgindade consagrada e outros para o chamado silencioso de ser luz num ambiente profissional escuro. Eu ia deixar a sala de aula, dizia uma carta, mas li que a igreja precisa de testemunhas, não só de trabalhadores. Então eu fiquei. Agora, começo cada aula com uma oração silenciosa. Ninguém me impede, e algo está mudando. Essa revolução silenciosa do propósito começou a se espalhar não pela promoção, mas pela presença. Grupos de jovens católicos, antes reduzidos a encontros recreativos, passaram a rezar a liturgia das horas. Os retiros incluíam silêncio guiado. As filas para a confissão cresciam, não por obrigação, mas por desejo. E em meio a tudo isso, o Papa permanecia o mesmo, firme, sereno, silencioso e profundamente verdadeiro. Você nasceu em um tempo barulhento, mas não confunda isso com propósito. É assim que começava a carta que o Papa Leão XIV escreveu aos jovens de um mundo distraído. Ele não romantizava os desafios do tempo presente, tampouco minimizava as dores que a nova geração carrega. Pelo contrário, reconhecia com sinceridade que o que move o coração dos jovens não é a busca por entretenimento, mas a sede pelo eterno. Ele compreendia que essa geração não tem medo de desafios, tem medo de ser enganada, e por isso jamais fingiu que seguir Cristo seria fácil. Vai te custar tudo, dizia ele, mas você vai ganhar tudo. Com seu exemplo, a igreja começava a entender que o futuro não está nos modismos, mas nos testemunhos. Não se trata de ser mais ruidoso, mas de se tornar luz. À medida que as vocações cresciam discretamente e o fervor espiritual reaparecia em lugares antes esquecidos, uma verdade se tornava evidente. Não era porque Leão XIV exigia, era porque ele se ajoelhava primeiro. E foi justamente essa humildade que permitiu uma das transformações mais improváveis do seu pontificado, uma ponte silenciosa entre corações divididos. Desde o início, deixou claro que a unidade não era um ideal bonito, era uma ordem. Cristo não orou por influência, ele disse certa vez. Ele orou para que fôssemos um. Num tempo marcado por divisões políticas, ideológicas e religiosas, ele se colocou no meio do abismo, não como alguém que condena ou se omite, mas como quem escuta. Sabia que a verdadeira unidade não exige uniformidade e que o diálogo genuíno não começa diante de um microfone, mas diante do silêncio do outro. Um de seus primeiros gestos internacionais foi visitar a Casa de Abraão, um centro interreligioso nos arredores de Jerusalém, onde cristãos, judeus e muçulmanos se reuniam não para discutir, mas para servir os pobres juntos, sem discursos, sem metas anunciadas. Ele apenas chegou, tirou os sapatos, sentou-se à mesa com um rabino e um imã, partilharam o pão e o silêncio. Quando perguntado sobre o que haviam conversado, respondeu apenas: não sentamos para ser ouvidos, sentamos para sermos humanos. Essa desarmante humildade abriu portas. Igrejas ortodoxas do leste, tradicionalmente cautelosas com Roma, viram nele não um negociador, mas um irmão. Em seu primeiro encontro com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Leão não falou.
pediu para orar. Lado a lado, rezaram o Pai Nosso em latim e grego. Sons de uma unidade mais antiga que qualquer divisão. Ele chamaria isso mais tarde de a dor do amor separado, descrevendo as feridas da divisão não como acusações, mas como tristezas compartilhadas. Estamos separados há tempo demais, disse em uma homilia na Basílica de São Paulo Extramuros, e o mundo sofre com o nosso silêncio. Dentro da própria igreja, sua busca por unidade não se limitava a estruturas, tocava a alma. Convidava comunidades tradicionalistas para rezar com ele, caminhava com seus líderes por antigos claustros, escutava seus temores sobre a perda da reverência e da beleza. Não os criticava, segurava suas mãos e dizia: há lugar nesta mesa para o amor de vocês. Da mesma forma, se ajoelhava em meio aos carismáticos de olhos fechados, em silêncio, no meio de louvores espontâneos. Nunca pediu para que se contivessem. Apenas perguntava: Cristo é o centro do seu fogo? Para ele não importavam as formas, importava a fidelidade. Reuniu artistas e teólogos, monges e mães de família, bispos e advogados em Roma, convidando todos a sonhar juntos. Como seria uma igreja unida não no futuro, mas agora? Deixem o mundo ver, disse ele, que não precisamos concordar em todas as expressões para concordar em toda a graça. E os frutos começaram a surgir, não em manchetes, mas em amizades restauradas. Dioceses começaram a criar projetos de geminação. Mosteiros se conectavam com escolas nas periferias, paróquias do campo com comunidades de imigrantes. E assim, católicos começaram a redescobrir uns aos outros, não em conferências, mas no café, na confissão, no pão compartilhado. Leão XIV não construía uma máquina, ele curava uma família. Quando questionado sobre as divisões dentro da igreja, respondeu com uma parábola. Uma casa dividida não está condenada por ser imperfeita. Está condenada quando esquece a mesa onde um dia comeu unida. Arrume a mesa de novo, acenda as velas, espere. O amor sempre volta. Ele levou o espírito de acolhimento para além das fronteiras cristãs. Em silêncio, parou diante do túmulo de uma criança muçulmana vítima da guerra no Marrocos. Em um templo na Índia, inclinou-se humildemente ao receber um pano de paz. No Japão, tomou chá com monges budistas nas encostas de uma montanha, enquanto oravam juntos pela harmonia. Em todos esses momentos, a mensagem era a mesma. Mesmo que não adoremos da mesma forma, somos observados pelos pobres, pelos feridos e pelas crianças, e diante deles, não podemos ensinar o desespero. Ele compreendia que evangelizar, neste século tão barulhento, não seria sobre vencer debates, mas sobre recuperar a credibilidade. E essa, ele dizia com frequência, nasce do amor. Dentro do Vaticano, começou a reorganizar os conselhos voltados ao diálogo interreligioso. Colocou à frente não diplomatas, mas missionários que tinham sentido na pele a dor da intolerância e vivido por décadas entre os que não compartilham da fé cristã. Não eram teóricos, eram construtores de pontes. Mesmo assim, nunca diluiu a identidade da igreja. Jamais pediu desculpas por sua verdade, nem a trocou por conforto. Repetia com firmeza: o evangelho não muda, mas as mãos que o carregam precisam ser lavadas, purificadas. E foi justamente esse equilíbrio, verdade sem arrogância, diálogo sem perda de essência, que marcou sua liderança. Num mundo dominado por discursos raivosos e desconfiança, ele escolheu a mansidão, não buscou os holofotes, optou pela lentidão do amor. E o mundo percebeu. Publicações seculares, por tanto tempo críticas à fé, passaram a descrevê-lo como uma presença moral serena em meio ao caos. Jovens ateus, tocados por suas palavras nas redes, escreveram dizendo: ainda não creio, mas voltei a escutar. Talvez esse tenha sido seu maior dom. Não mudar cada coração, mas abrir espaço para que os corações voltassem. E nesse espaço, a igreja começou a respirar de novo, não com estardalhaço, mas com ternura. No segundo ano de seu pontificado, ele continuava trilhando o mesmo caminho que escolhera no primeiro dia. Não rumo ao trono, mas à cruz. Sem discursos triunfais, sem poses para a posteridade. Não queria fazer história, queria seguir Cristo. E assim, quase sem que o mundo percebesse, a igreja começou a segui-lo também. Não era uma revolução visível, era mais profundo, uma renovação silenciosa da consciência, uma redescoberta do sagrado.
Paróquias antes vazias começaram a se encher, não de barulho, mas de oração. Seminários que haviam perdido o rumo reencontraram sua missão, não com filas de candidatos, mas com vocações verdadeiras. Não com multidões, mas com discípulos. Era algo que não se media em números. Nenhuma manchete captava o que estava acontecendo, mas era real. Lá no interior do Vietnã, um grupo de jovens reconstruiu, sem patrocínio nem alarde, uma pequena capela de madeira destruída por uma tempestade. Eles haviam assistido a um vídeo do Papa rezando em silêncio e queriam criar um lugar assim. Na Argentina, presos liam seus sermões em voz alta nas celas e riscavam com lápis os trechos que mais os feriam ou curavam. Na Alemanha, uma mulher que se dizia ateia há 2 décadas entrou numa catedral, acendeu uma vela e, pela primeira vez em 20 anos, tentou uma oração. Ela não tinha certeza de nada, mas a serenidade que viu nele despertou vontade de tentar. Aquele homem de branco tornou-se mais do que um líder, tornou-se um sinal, não de perfeição, não de poder, mas de presença. E talvez seja isso que definirá seu legado. Ele não será lembrado pelas multidões que reuniu, nem pelas reformas ousadas que propôs. Será lembrado por ter lembrado a Igreja de que ela nunca foi feita para impressionar, foi feita para amar. Ele nunca alegou ter todas as respostas. Pelo contrário, dizia, não precisamos de mais respostas, precisamos de mais fidelidade. E foi essa fidelidade, simples, constante, verdadeira, que começou a atrair as almas, não pela força, mas pela coerência. Ele permaneceu sob a luz ancestral de Pedro, não para lançar uma nova sombra, mas para refletir aquele que um dia o chamou pelo nome. E agora, a Igreja se encontra diante de um limiar, não de uma era política ou de um programa teológico, mas de algo mais antigo e eterno, o limiar da santidade. E Léo XIV não nos pediu para gritarmos mais alto, pediu apenas que nos tornássemos menores, voltar a ser como a semente de mostarda, pequena, escondida, mas cheia de vida. Esse era o chamado. Retornar ao silêncio que fala mais alto do que qualquer multidão. Lembrar que a Igreja não se ergue sobre movimentos ou estratégias, mas sobre o sangue dos mártires, o amor das mães, a entrega dos missionários e a oração silenciosa dos monges. É sustentada pelos santos ocultos, cujos nomes jamais serão lembrados em praças ou livros, mas cujas súplicas invisíveis sustentam o mundo. Certa vez ele disse, a verdadeira prova de um papa não está no que ele deixa em pedra, mas no que ele planta na alma. E talvez por isso seu pontificado esteja apenas começando, porque as sementes estão por toda parte agora, nas cidades e nos vilarejos, nos desertos e nas ilhas, nos hospitais e nos mosteiros. Estão no coração de quem ouviu seu sussurro acima do ruído do mundo. Estão na vida de quem voltou a ajoelhar, porque primeiro o viu ajoelhar. Essas sementes não crescerão por mérito de planos humanos, mas porque Deus é fiel. E se há algo que Leão XIV ensinou à Igreja, é isso. Quando abrimos espaço para Deus, Ele vem. Quando escolhemos o silêncio, é Ele quem fala. Quando tomamos a cruz, é Ele quem nos sustenta. E assim os sinos de São Pedro continuam a tocar, não em celebração ao triunfo de um homem, mas à misericórdia eterna de um Salvador. E em algum lugar por trás das janelas discretas de um quarto simples no Vaticano, um Papa de branco encerra seu dia não com aplausos, mas com oração. Porque, para Leão XIV, nunca foi sobre ser visto, sempre foi sobre ser fiel. E é nessa fidelidade silenciosa, discreta, mas profunda, que a Igreja voltará a florescer, não em glória, mas em graça.